Sempre acontecem muitos crimes de guerra, muitos crimes durante a guerra. Aí o que aconteceu com Alexandre? Morreu jovem. Ele não conseguiu consolidar, só que ele espalhou o império dele. Ficaram 4 generais repartindo o império grego. 4. Aí depois desses 4 aqui, o Daniel ele viu surgir uma fera. Vamos ver a fera, que é o tema da nossa aula, e é aqui que nós vamos nos concentrar até às 10 da noite. Tá bem? Entender o máximo que a gente conseguir nessa aula aqui. Versículo de número 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. Você está vendo que ele está sonho e visão. São 2 fenômenos que estão acontecendo com ele. E eis o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte. Esse aqui é o anticristo já, tá bem? Esse já é o anticristo. Isso aqui está dando vai dar um nó na nossa garganta. O qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas, ou 10 chifres. Ele é um animal desconhecido. O Apocalipse chama ele de besta. Besta, no grego, aqui eu já vou poder apagar, né? Eu já vou ganhar a lousa. Vamos lá. Abram aí Apocalipse capítulo 13. Agora a gente já está no campo do Apocalipse. Então aqui a gente já viu que ele é um animal, que ele é diferente de todos os outros animais. Ele não é um leão, ele não é um urso, ele não é um leopardo. O que ele é? O Apocalipse chama ele de besta. Aí tem um enigma interessante aqui. Por quê? Porque nós estamos esperando uma besta e um falso profeta. Nós estamos esperando aí o surgimento de 2 personagens no final dos tempos, 2 líderes mundiais. Aí você pergunta, esse anticristo, ele é simbólico, ele é metafórico, ele é um sistema, ele é o quê? Olha, Nabucodonosor não foi um homem, Ciro não foi um homem, Alexandre Magno não foi um homem, o anticristo é um homem. O apóstolo Paulo chama ele de homem. A gente vai ler aqui já já. Só que aqui ele não é chamado de homem, aqui ele é chamado de besta. E pus-me sobre a areia do mar. Viu de novo aqui o mar grande? Mar Mediterrâneo. Pus-me sobre a areia do mar. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e quantos chifres? 10. Quantos chifres tem aquela besta lá do Daniel? 10. Está vendo aqui que é a mesma? É a mesma. Bom, então ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres, 10 diademas. Diademas aqui são coroas. Tá bem? 10 coroas. E sobre as cabeças, um nome de blasfêmia. Esse é o anticristo. O camarada ele vai surgir, mas ele não surge sozinho. Ele surge num conglomerado de 10. Então, 10 nações, tá bem? Que são as 10 cabeças aqui. Elas vão ser reunidas no entorno de uma liderança mundial para trazer um líder mundial para o nosso tempo. É uma confederação de 10 reinos ou de 10 nações. E o que está acontecendo hoje? Tá? Eu vou com calma. O que está acontecendo hoje é que existe uma conspiração contra a soberania nacional. O que significa? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela está ganhando força agora, com guerra, pandemia, conselhos, OMS,
que é a Organização Mundial da Saúde, a Unesco, que é a Organização para a Educação no mundo todo, a Agenda 2030, quer dizer, eles têm 8 anos para poder cumprir a Agenda 2030, que eu vou falar um pouquinho mais com vocês aqui. Aí, eles cuidam da fome no mundo inteiro, da economia, os bancos globais. Quem entregou o terreno para a construção do prédio da ONU foram os Rockefellers. E os Rockefellers, eles são a família de judeus mais ricos do planeta. Ricos. Eles são donos do poder. Você tem os Rockefellers e os Rothschilds, 2 famílias de judeus, que são donos de tudo que você possa imaginar. E eles são uma família perigosíssima no mundo todo. Então os Rockefellers foram lá, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, pegaram um terreno, entregaram um terreno para a construção da sede da ONU, é lá que está, levantaram um prédio. Assim que a ONU foi fundada, também foi fundado o Estado de Israel, em 1948. A guerra acabou em 1945, a Segunda Guerra Mundial. Essa guerra foi patrocinada pelos judeus, Rockefeller, Rothschild e outros, patrocinada com armas mesmo, com dinheiro, com petróleo, com canhão, com armamento. Esses Rockefellers sabiam o que estava acontecendo com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles sabiam a história do Holocausto, etc e tal, os judeus que foram mortos lá. Eles sabiam. E o que eles fizeram? Continuaram mandando armamento, porque eles precisavam de um bode expiatório. E quem foi o bode expiatório? Os judeus da Alemanha, os judeus mortos durante a Alemanha nazista. Bode expiatório. Tinha judeus espalhados pelo mundo inteiro, pelo mundo todo, e eles poderiam ter ajudado, eles não quiseram ajudar. Muito pelo contrário, eles foram fazendo vista grossa. Vista grossa. É um plano de conspiração terrível. Aí a coincidência é que acaba a Segunda Guerra Mundial, os Rockefeller, eles doam um terreno, é construído o prédio das Nações Unidas. Israel, que não era nação, era um povo, eles agora ganharam na ONU o território palestinense, que é a Palestina. Isso aqui é Palestina, ó. Tá? Palestina significa a terra dos filisteus. Eles conquistaram. Aí em 1948 acharam um brasileiro lá, o Oswaldo Aranha, para chanceler brasileiro, para assinar o tratado, criando, na verdade, o Estado de Israel. Criou o Estado de Israel. Criou o Estado da onde vai surgir o anticristo, o Terion. É de lá que vai surgir o anticristo, fica tranquilo, é de lá. O anticristo, ele é da cepa judaica. É esse camarada aqui. Ele vai ser chamado de anticristo? Não, lógico que não. Nós é que identificamos ele como sendo o anticristo. Ele vai ser chamado de Mashiach, Messias. Ele vai ser aclamado como Messias. É um evento natural? Lógico que não é natural. Por quê? Porque Nabucodonosor não foi natural. Ciro não foi natural. Alexandre Magno não foi natural. Então esse camarada aqui, o apóstolo Paulo fala, ele vem segundo a eficácia de Satanás. É o diabo trabalhando para trazer o anticristo ao mundo. E está trabalhando. E Paulo fala, segundo a eficácia de Satanás. Vai trabalhar com eficácia. Aí ele é apresentado assim, como vocês veem aqui, uma besta, um terion. O que é um terion? É uma fera híbrida. O que é uma fera híbrida? Ora, você tem uma besta. Você tem lá um jumento, ele faz um cruzamento e nasce lá uma besta. É um cruzamento de 2 animais, não é nenhum nem outro. Esse anticristo, esse ser humano que vai chegar aqui, muitos desconfiam que ele nem é ser humano. Muitos desconfiam que ele vai ser um homem geneticamente modificado.
gerado em laboratório, pela reengenharia que está acontecendo com a humanidade, a modificação do nosso código de DNA, essa modificação aí criando pessoas que não são seres humanos, ou que nem alma tem. É uma desconfiança que existe. Ele não vai ser um ser humano comum, ele vai ser o representante do Satanás. Puro, hein? Puro. Então, é uma desconfiança que quem tem essa desconfiança é o pessoal que estuda as profecias. Pelo fato de ele ser chamado de fera, Tirion. Vamos ver aqui as características dele. Vai ter uma confederação de 10 reinos no mundo. Esses 10 reinos, eles vão fazer alianças espirituais, são os 10 principados, alianças espirituais, justamente para que eles possam trazer o anticristo ao mundo. Qual é a outra coincidência que nós temos aqui? Que ele tem 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Qual que é o nome de blasfêmia? Messias. Esse é o nome de blasfêmia. Ele vai se apresentar como sendo o Messias, e essa é a blasfêmia. Jesus disse: surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas. Surgirão, e esse vai ser aclamado pelos judeus como sendo o Messias mesmo. Vamos voltar aqui para Daniel capítulo 7. Veja só, versículo 8. Daniel 7, 8. Estando eu considerando as pontas, quantas pontas? 10. Eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena. Está vendo o anticristo surgindo aqui? É uma conspiração, uma confederação, é um conluio, é um negócio tão perigoso, que entre essas 10 nações vai surgir um que é um pequeno líder. Ele vai surgir como um pequeno líder. Não é tão expressivo assim, ele é inexpressivo. Vamos ver o surgimento dele aqui no Apocalipse, capítulo de número 6. Vê como que ele é inexpressivo. Apocalipse, capítulo 6. Vocês podem anotar os textos também. Essa aqui é uma aula de teologia sistemática, então a gente abre muito a Bíblia. Não tem muito o que fazer, tem que ir abrindo a Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 6. Olha como que ele surge. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz de trovão: vem e vê. Esses 4 animais são os querubins que estão junto ao trono de Deus. Bem, não confundir esses 4 animais com os animais de Daniel, tá? Esses aqui são os querubins do Apocalipse que estão junto ao trono de Deus. Versículo 2 de Apocalipse. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. É assim que ele surge, uma pequena ponta. Ele é um líder entre outros líderes. Ele surge com um cavalo branco, e foi-lhe dado um arco, e saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer que ele não é o rei dos reis e senhor dos senhores. Foi dado a ele apenas uma arma. Ele tem uma arma, um arco, tá bem? A gente sabe que o arco é um instrumento de guerra que ele tem médio alcance, né? Não é como uma catapulta, por exemplo, tem médio alcance. Quer dizer, ele vai fazer uma espécie de guerra a médio alcance, países que estão em volta dele. Ele vai vencendo, vai um por um. Como que ele vai vencendo? A Bíblia diz que ele vai vencer, hein? Por quê? Porque ele já saiu vitorioso e para vencer, mas não diz que ele vence. Isso aqui é o capítulo 6. Esse é o anticristo. Como que vai se consolidando as vitórias dele? Vamos lá para o primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Todos esses textos, irmãos, vocês devem anotar, para vocês criarem aí a teologia sistemática. O fato dele estar de branco, né, professor? Oi? O fato dele ser um cavaleiro branco também representa aí a imitação do próprio Cristo, né? A falsa paz. Né? A falsa paz. Porque o Cristo, ele vem dos céus, um cavalo branco também. Só que ele vem com todas as coroas na cabeça.
Esse daqui não, ele já vem imitando. E se tem uma coisa que esses líderes fazem é falar de paz. O STF, lá do país Tupiniquim, andou falando paz e segurança claramente esses dias. Eu acompanho o pessoal lá do país Tupiniquim, sabe? Aí os caras lá no Tocaquistão, direto eles falam em paz e segurança. Nós temos que garantir a paz e a segurança na nova ordem mundial. Só no Tocaquistão mesmo, né? Aí Paulo fala a mesma coisa aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pois que quando disserem, isso aqui é perigosíssimo, a ONU fala disso o tempo todo, toda hora eles falam disso aqui, paz e segurança. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina, meus irmãos, repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. É de modo nenhum. Isso aqui é palavra de profecia. Profecia do Espírito Santo, profecia dos apóstolos, profecia dos profetas e profecia de anjo. A profecia diz que esse anticristo vem e ele surge como uma pequena ponta, um pequeno líder. Ele surge como um arco, ele vai começar ali as guerras dele naquela região. Ele vai surgir apoiado por uma confederação de 10 reis. 10 reis, a Bíblia chama, 10 chifres, 10 potências. E aí a gente tem que estar de olho no mapa global. Quem é que está surgindo no cenário global como sendo um arauto da paz, da falsa paz? Quando o cara está proclamando guerra, esse eu não me assusto, porque ele está proclamando guerra. Então esse aqui está descartado, porque o anticristo não vai proclamando guerra, ele vem em nome da paz e da segurança. Opa, isso aí me assusta. O presidente ucraniano ele anda falando muito sobre um pacto global de paz. Esse cara, você sabe que ele é judeu. Sim. Ele é judeu, ele é apoiado pela causa sionista. Sim. Tudo quanto é judeu do mundo apoia ele, manda armamento para ele, e do outro lado, você não tem um cara falando de paz. Você tem um cara que estava dizendo o seguinte: vocês estão me sufocando no meu país, economicamente, culturalmente, lacrando a gente. Pois bem, nós estamos falando de guerra. Então Vladimir Putin está falando de guerra, e o outro está falando de paz. Opa! A profecia está apontando para esse, não para aquele. Porque aquele também aparece na profecia também. A Rússia faz parte das nações que vão se levantar contra o anticristo. Bem? A Rússia aparece no livro de profeta Ezequiel como sendo um país que vai estar na guerra mundial contra a nação do anticristo. Vamos declarar guerra. Por quê? O que acontece com o anticristo? Ele vem para dominar o mundo inteiro. Só que você tem a Rússia no meio do caminho. A Rússia não é um país que ninguém nunca dominou. Você teve lá a União Soviética que se desfacelou, mas a Rússia continuou intacta, sofreu nada. Os outros países entrou tudo em crise. A Rússia foi lá e se recuperou. Ela se recuperou tanto que ela se tornou uma das maiores potências nucleares do mundo, com o maior exército do mundo, com a tecnologia de guerra, de cyberguerra hoje, que é colocar medo. Um pouquinho que a gente consegue estudar sobre cyberguerra, que é a guerra dos robôs. Cyberguerra é a guerra digital, é a guerra do software, dos programadores. Os russos já estão lá na frente. Quem que está aliado com os russos? Os chineses. Então Rússia e China estão num projeto só. Está olhando para o cenário mundial. O que a gente quer dizer? Que nós estamos dentro do mapa da profecia. Nós estamos dentro do mapa da profecia. Então, quando diz assim, vocês vão falar de paz e segurança, é quando disserem, não é que tem paz e segurança, é quando disserem que tem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina perdição. Aí vamos voltar para Daniel, para a gente ver a profecia aqui, capítulo 7, versículo 8. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram
arrancadas. O que significa? Que vai haver aqui uma união dessas 10 nações aqui, que a gente não sabe quais são exatamente, é uma confederação. Esse pessoal está espalhado no mundo inteiro, então não dá para dizer que assim, ó, são essas 10 nações aqui. É mundo, é um consórcio. 3 dessas aqui vão entregar ao anticristo o poderio que elas têm. Poderio militar, econômico, científico, tecnológico, o seu povo, o seu território. 3 vão fazer aliança com ele, porque ele é o cara das alianças. Ele é o camarada que esse Zelensky aí, por exemplo, se fosse ele, bom, se fosse ele, a gente já estava entrando na grande tribulação, mais ou menos isso. Então tem que ter essa coerência. Se fosse ele, pelo menos ele está conseguindo reunir em torno dele as 30 nações que fazem parte da OTAN. O que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que inclui os Estados Unidos e que inclui várias nações da Europa. Então ele já conseguiu o apoio. O camarada, ele é um ator. Ele era um ator. Ele foi eleito sendo um bobo da corte. O povo ucraniano colocou ele no poder sem ele ter experiência política nenhuma. Ele estava levando a Ucrânia no banho-maria, no pão e circo. Na verdade, ele começou a fazer uma perseguição lá dentro da Ucrânia contra vários opositores ao governo. Então ele foi calando esse pessoal, calando, fechando canais, etc e tal. Essa é a política dele, porque ele faz parte dessa elite globalista. Só que aí o Vladimir Putin pegou e declarou guerra e foi para cima. Quando fez isso daí, o que a turma da OTAN fez? Foi lá e apoiou. Não só apoia assim, vai lá que a gente está com você, não. Começaram a sancionar a Rússia economicamente, impedindo inclusive dela ter acesso ao SWIFT, que é um sistema de transferência de conta bancária internacional, que entra no Apocalipse de novo. Vamos ver se ele tem domínio sobre o sistema econômico, o anticristo? Vamos aqui para o Apocalipse capítulo 13. Vamos ver se ele tem domínio sobre o sistema econômico. Minha boa Bíblia. Capítulo 13, versículo 16, versículo 17 e o versículo 18. Está escrito, Apocalipse 13, 16 ao 18. E faz que a todos, irmãos, todos, pequenos e grandes, quer dizer, quem manda e quem é mandado, ricos e pobres, todos é todos, hein? Países como os Estados Unidos, rico, e países pobres. Faz com que todos, livres e servos, olha só que perigo, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender. Está vendo aqui as sanções econômicas sobre os russos lá, a partir de um país que eu nem sabia que existia, de um camarada que eu nem sabia que existia, mas mexeu com um, eles disseram, o outro mexeu com todos. A OTAN está armada, agora está sancionando a vida econômica dos russos lá, dos russos, e de quem faz comércio com os russos também, viu? Porque se manter comércio com os russos, agora eles estão declarando que é inimigo das causas humanitárias. Não é possível se apoiar a Rússia. Pressionaram o presidente nosso aqui para dizer a favor ou contra. Pressionaram, só que ele tem um bom suporte militar ali, e a tradição do Brasil não é dizer se eu sou a favor ou contra, nossa tradição é outra. Então, o presidente não abocanhou essa armadilha, mas o próprio Estados Unidos ameaçou o Brasil, o presidente, caso ele não declarasse lá que ele era contra a Rússia. Ele falou, não, nós temos soberania,
Porque o projeto agora é acabar com a soberania nacional. Quer dizer, nós não sermos o Brasil, nós fazemos parte de um Mercosul, de um bloco da América do Sul. Não ser um Brasil independente, com bandeira, com hino, não. Os caras querem que a gente seja um conglomerado de pessoas, um globalismo. Aí vai acabando com as autoridades. Vocês estão acompanhando bem? Está tendo dificuldade? Não. Está dando para seguir a didática? Tá bem, eu sei que dá um pouquinho de nó, mas daqui a pouco desata. Demora um pouquinho, mas desata. Então nós estamos num cenário que é um cenário apocalíptico. É um cenário perigoso. E se imaginar que o Brasil está fora da rota, o Brasil não está fora da rota. Eu acabei de mostrar para vocês. Porque a Rússia está lá no leste europeu. E o Brasil está aqui, na América do Sul. E os caras estão cutucando a gente. Dizendo que a gente não pode receber fertilizante da Rússia. Não podemos receber petróleo da Rússia. Não podemos comercializar com os camaradas. Porque eles querem esse controle que o Apocalipse diz que tem. Faça com que todos recebam um sinal. Na mão ou na cara. Na testa. E diz assim, para que ninguém possa, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal da OTAN, né? Do comércio comum europeu, da União Europeia. Se você não fizer parte do NAFTA, se você não fizer parte da Comunidade Europeia, se você não fizer parte do Mercosul, você não compra e nem vende. Quer ver como que a gente faz? Lockdown em todo mundo. Lockdown, passaporte sanitário. Você não vai entrar no meu mercado, você não tem a marca, meu.